Olá pessoal, boa noite, tá? Iremos dar início, à nossa disciplina de saúde coletiva, de enfermagem clínica, tá? Aonde estamos terminando a especialidade médica. Hoje terminamos, tá? Hoje nós iremos ver a alergia, né? Que vem de alergistas, né? Vamos ver também psiquiatria, tá? Iremos ver também nutrologia, tá? Então, especialidade dessas importantes também no ramo da medicina. Então, nós iremos dar início à alergista. A alergias constitui um problema de extensão global. Afinal, a população se torna cada vez mais sensível a fatores como o crescimento desfreado das metrópoles, estresse, poluição e as mudanças climáticas. Essas condições colaboram para que o número de pessoas que venham a desenvolver algum tipo de hiperatividade cresça constantemente. De acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a asma já atinge cerca de 235 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, a doença afeta aproximadamente 20% das crianças e adolescentes. Todos os anos, essas condições é responsável pela morte de milhares de pessoas globalmente. Entre as alergias com maior incidência estão as de cunho respiratório e alimentar, mas seja elas relacionadas aos compostos de alguns medicamentos, alimentos ingeridos, exposição à poeira e outros alérgenos, presentes no meio ambiente. Essas condições geram, de forma geral, um grande incômodo, já que atrapalha o bom andamento das tarefas diárias e prejudica severamente a qualidade de vida. Quem sofre com alergias já conhece de longe sintomas como coceira no nariz e na garganta, obstrução das vias nasais, manchas na pele, tosse persistente, coriza, espirros constantes. Na tentativa de conter as crises, são utilizadas por vezes receitas caseiras e remédios, muitas vezes sem o devido acompanhamento médico. Mas você sabia que existem profissionais que podem ajudar não somente durante as crises, como também no correto tratamento e na prevenção dessa enfermidade? Bom, se você e algum familiar apresentam um diagnóstico de alguma doença alérgica, poderá ser encaminhado para um alergologista ou alergista. Esse especialista atua de forma ativa no diagnóstico, prevenção e tratamento de hipersensibilidade do organismo, que é algo bastante comum entre aqueles pacientes que são cometidos por doenças autoimunes, imunológicas e alérgicas. É importante ressaltar que o tratamento para as enfermidades alérgicas é bastante complexo, pois varia de acordo com as particularidades de cada paciente. Portanto, ser utilizados diferentes fármacos e abordagens distintas que são prescritas pelo alergologista ou alergista. Quem sofre com uma doença alérgica deve entender que essas não é uma condição passageira, portanto, apenas com o acompanhamento de um profissional. É possível desenvolver a capacidade de lidar com a sua doença, controlar as crises, diminuir a necessidade de busca por atendimento de emergência em um pronto-socorro, e viver melhor. O alergologista são médicos mais graduados em diagnosticar e tratar doenças alérgicas. É um médico que conclui um período de treinamento especializado em residência de alergia e imunologia. Os alergistas são médicos especializados para tratar todos os tipos de alergia. Ambos, alergista e alergologista, são especialmente componentes na realização ou fornecimento dos seguintes: solicitação e interpretação de exames laboratoriais relacionados com alergia e imunologia, testes cutâneos e de contato, teste de provocação para doença alérgica e imunológica, análise e aconselhamento relativo a alérgenos e irritantes ambientais ou transportes pelo ar ou ingeridos, realização e avaliação de testes de função pulmonar e testes de marcadores inflamatórios, imunoterapia específica com alérgenos e venenos,
tratamento farmacológico de transtornos alérgicos e doenças relacionadas à variação. Agora, avaliação e tratamento de competência alérgica e imunológica, prevenção primária, secundária e terciária de doenças alérgicas. As doenças alérgicas podem ser agrupadas de acordo com a localização ou com os mecanismos que são atacados. As principais classificações incluem os seguintes grupos: alimentares. Certos alimentos podem desencadear alergias, dependendo do organismo do indivíduo. As manifestações alérgicas de cunho alimentar resultam em vômitos, diarreias, manchas pelo corpo, reações mais graves como o choque anafilático, que pode levar a óbito. Então, algo que você comeu, por exemplo, muita gente é alérgico a camarão, a crustáceos. Uma vez comeu um crustáceo, um camarão, por exemplo, que você é alérgico, entendeu? Pode lhe causar um óbito. Certo? Então, rapidamente pode provocar um choque anafilático, aumenta o número de histamina no seu corpo e começa aquele inchaço, pode dar o edema de glote e provocar uma asfixia. Oculares. As doenças alérgicas também podem ser oculares, como é o caso da conjuntivite alérgica, que pode causar diversos problemas na visão e provocar irritação, coceira, vermelhidão extrema e lacrimejamento. Alguma coisa que entrou em contato com o teu olho que causou alergia, né? Um corpo estranho. Algum também colírio que pode ter provocado uma irritação no teu olho. Na pele. Esse grupo de alergia pode ter diferentes fatores desencadeantes, que incluem o uso de perfumes, cremes e picadas de insetos. Os sintomas mais comuns são as lesões na pele e a coceira. Ou pode ter por pelo de aranha, por picada de abelha, né? Por algum inseto, por formiga, algo que para alguns pode ser apenas uma picada e para outros pode ser a morte. Respiratórias. As alergias respiratórias costumam ocorrer devido a uma hipersensibilidade a diferentes fatores, como ácaro, poeira, mudanças climáticas e pelos de animais. Elas provocam coceira na garganta e no nariz, espirros, coriza constante, tosse e dificuldade para respirar. Então, a respiratória é aquela que é inalada, né? Você pode usar ácaros que não são visíveis a olho nu, né? A poeira, né? O mofo que está ali naquele quarto, então tem que estar bastante ventilado, limpado, né, para poder tirar os ácaros, certo? Então não dá para ver, é algo que não dá para ver a olho nu. Então, via respiratória são as alergias, né, inaladas. Para isso, é importante saber identificar as principais doenças tratadas pelo alergologista. Confira alguma delas: alergia alimentar, alergia a medicamentos, alveolite, asma, bronquite, choque anafilático, dermatite atópica, eczema, dermatite de contato, doença alérgica ocupacionais, fatores de risco de progressão de doenças alérgicas, hipersensibilidade a picada de insetos, imunodeficiência, lúpus, otites, pneumonite por hipersensibilidade, reação específica de órgãos resultantes de alergia, reações gastrointestinais resultantes de alergia, rinite alérgica no caso, né? Rinoconjuntivite, sinusite, tosse, urticária e angioedema. São algumas das doenças, né, que são tratadas pelo alergista ou alergologista. Vamos ver a anestesiologia. A anestesiologia é a especialidade médica que estuda e proporciona ausência e alívio da dor e outras sensações ao paciente que necessita realizar procedimentos médicos, como cirurgias ou exames diagnósticos identificados e tratando eventuais alterações das funções vitais. A especialidade vem a cada dia ampliando suas áreas de atuação, englobando não só o período intraoperatório, bem como o período pré- e pós-operatório.
realizando atendimento ambulatorial para avaliação pré-anestésica e assumindo um papel fundamental pós-cirúrgico no acompanhamento do paciente tanto nos serviços de recuperação pós-anestésicas e na unidade de terapia intensiva, quando no ambiente da enfermaria, cuidados paliativos, por exemplo, até o momento da alta hospitalar. A dor é um dos mecanismos de defesa mais importantes do nosso organismo, sendo ativada toda vez que um tecido nosso esteja sofrendo algum tipo de estresse ou injúria. Portanto, se quisermos bloquear a sensação de dor, podemos agir em 3 pontos. No local exato onde a injúria está ocorrendo, através do bloqueio dos receptores da dor presentes na pele, na medula espinhal, bloqueando um sinal doloroso vindo de um nervo periférico, impedindo que o mesmo continue seu trajeto e chegue ao cérebro. E o 3, no cérebro, impedindo que o mesmo reconheça os sinais dolorosos que chegam a si. Esses 3 modos de agir sobre a dor são os mecanismos básicos da anestesia local, regional e geral, tá? A regional entra aí a peridural e entra também a raquidiana. Objetivo da anestesia. O objetivo principal de qualquer uma das 3 modalidades de anestesia é bloquear a sensação de dor. Nos procedimentos simples, onde apenas uma anestesia local é necessária, a única função da anestesia é mesmo cortar a dor. Todavia, em caso de cirurgias, principalmente as de grande porte, não basta apenas retirar a dor. Nestes, o procedimento anestésico também tem outras funções, como bloquear a musculatura do paciente, impedindo que o mesmo se mexa durante a cirurgia, e provocar amnésia, fazendo com que o paciente se esqueça de boa parte dos acontecimentos durante a cirurgia, mesmo que ele permaneça acordado durante o ato cirúrgico. Tipo de anestesia. Como já referido, existe basicamente 3 tipos de anestesia: a geral, a regional e a local. Vamos começar com a anestesia geral. A anestesia geral é a modalidade anestésica indicada para cirurgias mais complexas, de grande porte. Indicamos anestesia geral quando o procedimento cirúrgico é muito complexo, não sendo viável anestesiar apenas uma região do corpo. É importante notar que o tipo de anestesia indicada para cortes na pele é completamente diferente da anestesia que precisa ser feita quando se vai cortar uma parte do intestino ou retirar um órgão do abdômen. Em cirurgias extensas, não é possível bloquear diferentes camadas de tecidos do organismo apenas com anestesia local. Na anestesia geral, o paciente fica inconsciente e capaz de se mover e habitualmente entubado e acoplado a um respirador artificial. Um dos motivos do paciente não sentir é pelo fato do mesmo estar profundamente sedado, como se o cérebro tivesse parcialmente desligado. Em pacientes saudáveis, a taxa de complicações de anestesia geral é de 1,4 para cada 1 milhão de cirurgias. Portanto, problemas com anestesia geral são semelhantes em acidentes de avião, ou seja, são raros, mas assusta porque quando ocorre a intensa exposição da mídia, levando à falsa impressão que são frequentes. Então muita gente pensa que a anestesia geral é perigosa. Realmente há um perigo, porém a chance de uma pessoa saudável tomar uma anestesia geral e causar alguma complicação, né, é de 1,4 a cada 1 milhão. Né? É comparado aí com queda de avião. Você pode perceber que não há caindo no avião constantemente, não é verdade? Então, há uma taxa muito baixa para isso. Agora, se você tiver alguma complicação, aumenta. Né? Alguma complicação cardíaca, renal, pulmonar, aí aumenta a chance. Mas, saudavelmente, é 1,4 a cada 1 milhão. Anestesia regional. A anestesia regional é um procedimento anestésico usado em cirurgias mais simples, onde o paciente pode permanecer acordado. Este tipo de anestesia bloqueia a dor em apenas uma determinada região do corpo, como um braço, uma perna ou toda a região inferior do corpo, abaixo do abdômen. Os 2 tipos de anestesia regional mais usadas são a anestesia raquidiana, ou raquianestesia ou RAC, e a anestesia peridural.
A raquidiana, para realizar a anestesia raquidiana, uma agulha de pequeno calibre é inserida nas costas, de modo a atingir o espaço subaracnoide, dentro da coluna espinhal. Em seguida, um anestésico é injetado dentro do líquido espinhal, o licor, produzindo uma dormência temporária e relaxamento dos músculos. A presença do anestésico dentro da coluna espinhal bloqueia os nervos que passam pela coluna lombar, fazendo com que estímulos dolorosos vindo do membro inferior e do abdômen não consiga chegar ao cérebro. A raquianestesia é muito usada para procedimentos ortopédicos de membros inferiores e também usado muito para cesarianas. Olha aí a regional, né? Os dois tipos da raquidiana, ó. Eu penetro até o líquido, o licor. Eu não posso atingir a medula, né? Não, eu vou lesionar o paciente, vai deixar paralítico. Já a peridural, eu vou só no primeiro espaço aqui, ó. Eu não atravesso a barreira líquida, tá? Ó, mais uma vez. Olha aqui, mais uma vez. Anestesia peridural. É muito semelhante à anestesia raquidiana, porém há algumas diferenças. Na anestesia peridural, o anestésico é injetado na região peridural, que fica ao redor do canal espinha, e não propriamente dentro, como no caso da raquianestesia. Na anestesia peridural, o anestésico é injetado por um catéter, que é implantado no espaço peridural, enquanto na raquianestesia, o anestésico é administrado por uma agulha, uma única vez. Na anestesia peridural, o anestésico fica sendo administrado constantemente através do catéter. A anestesia peridural pode continuar a ser administrada no pós-operatório para controle da dor nas primeiras horas pós cirurgia. Basta manter a infusão do analgésico pelo catéter. A quantidade de anestésico administrada é bem menor que a anestesia raquidiana. A anestesia peridural é comumente usada durante o parto normal. A complicação mais comum das anestesias raquidianas e peridural é a dor de cabeça que ocorre quando há extravasamento do licor pelo furo feito pela agulha no canal espinhal. Essa perda de líquido, provoca uma redução da pressão do licor ao redor de todo o sistema nervoso central, sendo esta causa a dor de cabeça. Então, vamos lá. Qual seria assim, a semelhança? As duas é no mesmo lugar, ou seja, entre as vértebras, né? A peridural eu não atravesso a barreira, é a primeira barreira atravessada. Para mim chegar na outra, na anestesia raquidiana, eu tenho que atravessar a barreira peridural, ou seja, chegar até o licor. A diferença também da anestesia raquidiana, eu aplico a anestesia só apenas uma vez e pronto. Depois dá tempo de fazer cirurgia, ainda vai para a sala pós-anestésico, para depois o paciente chegar ali no leito ainda sentindo, sem sentir nada, depois que vai começar o aparecimento das dores. Já a anestesia peridural, eu tenho que colocar um catéterzinho, né, aonde eu vou ficar colocando o anestésico de pouco a pouco, tá? De pouco a pouco vou colocando. A vantagem também é que ela vai para a sala de repouso, depois vai para a enfermaria e eu continuo colocando ainda, tá? Até estabelecer o paciente. Mais uma aqui, raquidiana e peridural. Anestesia local. É o procedimento anestésico mais comum, sendo usado para bloquear a dor em pequenas regiões do corpo, habitualmente na pele, ao contrário da anestesia geral e regional, que deve ser administradas por um anestesiologista. A anestesia local é usada por quase todas as especialidades. A local é habitualmente feita com a injeção de lidocaína na pele e nos tecidos subcutâneos. Ela serve para bloquear a dor em uma variedade de procedimentos médicos, como a biópsia, uma punção de veia profunda, suturas da pele, punção lombar, punção líquida cístico ou um derrame pleural. A anestesia local também pode ser feita através de um gel ou um spray, como nos casos da endoscopia digestiva, onde o médico aplica um spray com anestésico local na faringe, de modo a diminuir o incômodo na passagem do endoscópio.
A anestesia local funciona como bloqueio dos receptores para a dor na pele e nos nervos mais superficiais, impedindo que os mesmos consigam enviar sinais dolorosos para o cérebro. Você pode encontrar anestesiologista onde? No centro cirúrgico, no centro obstétrico, no setor de endoscopia, no setor da hemodinâmica, pronto atendimento, no setor da ecocardiografia, né, transportando pacientes críticos, avaliando pacientes internados, prescrevendo esquemas analgésicos em pacientes operados, né, no setor de biópsia. Entre suas funções, podemos citar algumas como prover o estado anestésico antes de um procedimento, avaliar previamente o paciente, manter otimizada a fisiologia do paciente, minimizar os impactos da agressão cirúrgica e auxiliar no tratamento da dor pós-operatória. O anestesiologista, né? Então, pessoal, o anestesiologista, né, o anestesista, ele é um médico, né, clínico geral, também especializado nessa área, residente nessa área. Eu costumo dizer que o anestesiologista, a gente não compara muito assim como um médico, né, porque não usa jaleco branco, não faz atendimento clínico, não trabalha em ambulatório, não prescreve receita, né, ele trabalha só nos bastidores, né. Eu costumo dizer que a diferença da mancha da roupa do cirurgião para do anestesista é que a do cirurgião é suja de sangue e a do anestesista de café. Porque a anestesista, ele aplica anestesia e pode sair. Ele não é obrigado a ficar 24 horas ali. Tá? Ele estabilizou o paciente, está estável, ele pode ir na cantina, depois voltar, algo do tipo, ou aplica e vai embora. Tá me entendendo? Então, é diferente do cirurgião. O cirurgião ainda, ele trabalha nos bastidores, mas porém o cirurgião, ele avalia o paciente, ele atende o paciente, ele examina o paciente, fala sobre a cirurgia, fala o procedimento que vai fazer, entendeu? O anestesista não, você nem conhece. Você faz a cirurgia, não sabe nem quem foi o anestesista. Então, mas é uma área muito promissora, ganha muito bem, entendeu? Mas eu costumo dizer assim que ele fica nos bastidores, né? Aqui é o local, né, que até o dentista faz, técnico de enfermagem faz, enfermeiros, médicos. É só bloqueio, né, para poder fazer uma extração, uma mini cirurgia. Aqui é a geral, aqui é a lombar, né, a regional, né. Essa aqui seria a raquidiana, poderia ser, e essa aqui, como eu te falei, coloca um catéterzinho e vai colocando aos poucos, que é a peridural. Psiquiatria. É uma das especialidades da medicina e basicamente é responsável pelo diagnóstico e tratamento dos chamados transtornos mentais de comportamento, atuando com prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos diferentes modos de manifestações de doenças mentais em geral. São exemplos dessas: depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, a demência e os transtornos de ansiedade. A avaliação psiquiátrica envolve o exame do estado mental e a história clínica, testes psicológicos, neurológicos, neuropsicológicos e exames de imagem podem ser utilizados como auxiliares na avaliação, assim como exames físicos e laboratoriais. Os medicamentos psiquiátricos são parte importante do arsenal terapêutico e que é o único na psiquiatria, assim como procedimentos mais raramente utilizados, muito já criticados na história do movimento psiquiátrico, como a eletroconvulsoterapia, que é o choque. Muito bem antes tratava o paciente com choques também, tá? Ainda trata, mas é muito polêmico, mas é bem relativo sobre o tratamento, é bem rápido, chamado de eletroconvulsoterapia, né? Pequenos choques, não antigamente que ligava, né, a cadeira de choque elétrico, ele descarregava, não é assim, é pequenas ondas de choque para poder ajudar ao melhoramento psíquico. A psicoterapia também faz parte do arsenal terapêutico da psiquiatria, embora também possa ser utilizada por outros profissionais de saúde mental, como psicólogos e psicanalistas. No entanto, a ferramenta da psicoterapia é sempre útil para entrevistas diagnósticas e orientações. Para praticá-la, o psiquiatra deve fazer essa informação complementar,
Os serviços psiquiátricos podem fornecer atendimento de forma ambulatorial ou em internamento. Em caso de sofrimento grave do paciente e risco para si e para outros que a cercam, é indicado de internação. Pode até ocorrer de forma involuntária. Tanto a clínica quanto a pesquisa em psiquiatria são realizadas de forma interdisciplinar. Área de estudo, né? A psicopatologia, ou ciência que estuda comportamentos anormais, pode trabalhar também na emergência psiquiátrica ou atendimento de casos críticos, como doentes em crise, em psicose, tentativa de suicídio, por exemplo. Psiquiatria da infância, né, e na adolescência, que atende problemas de faixa etária, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é a DTH. Psiquiatria geral, estuda atendimento em casos de psiquiatria em adultos, como depressão nervosa, esquizofrenia. Psiquiatria de terceira idade, né, especializada em atendimento de problemas como mal de Alzheimer, manifestações psíquicas, síndrome como mal de Parkinson. Psicoterapia, como tratamentos terapêuticos, toxicodependência, né, ou abuso dependente de drogas lícitas ou ilícitas, né, como tratar com os pacientes com essa toxicodependência, né. Psiquiatria de ligação ou interconsultas psiquiátricas que diz respeito ao atendimento de sintomas psíquicos em doenças de outros sistemas, especialmente em doentes internados em hospitais gerais, por exemplo, delírios, causa por reações anestesia ou baixa oxigenação em doentes cardíacos. Na verdade, eu coloquei delírio, é delirium, tá errado aí. Psiquiatria forense, né? Trabalhar com investigação. Epidemiologia psiquiátrica, que estuda riscos e prevalência de doenças na população. Psiquiatria comunitária. Psiquiatria transcultural, ou estudo de diversas manifestações de doenças psíquicas nas diferentes culturas. Tratamento em psiquiatria. A terapêutica psiquiátrica evoluiu muito nas últimas décadas. No passado, os pacientes psiquiátricos eram hospitalizados em hospitais psiquiátricos por muitos meses, mesmo por toda a vida. Nos dias de hoje, a maioria dos pacientes é atendida em laboratórios, consultas externas. Se a hospitalização é necessária, em geral, é por poucas semanas, sendo que poucos casos necessitam de hospitalização a longo prazo. Pessoas com doenças mentais são denominadas pacientes e são encaminhadas a cuidados psiquiátricos, mais comumente por demanda espontânea. Doente procura um médico por si mesmo ou encaminhado por outros médicos. Ocasionalmente, uma pessoa pode ser encaminhada por solicitação da equipe médica do hospital ou por internação psiquiátrica involuntária ou por solicitação judicial. Então, eu vou internar aquela pessoa por voluntária, que ela está se achando que está ruim, quer internação, tratamento, por involuntária, porque os parentes querem, ou por via judicial, tá? O mandado do juiz. Suponha que a pessoa não pode ser presa, ela praticou um crime, né, e o juiz declarou que ela tem um transtorno mental e ela tem que ser internada num hospital psiquiátrico. Áreas de atuação do psiquiatra. Ambulatório, principal área de atuação, onde o psiquiatra irá lidar com os grandes números de pacientes em consultas mensais ou bimensais, formulando hipóteses diagnósticas, avaliando psicofarmacologia, agindo como equipe multidisciplinar para elaborar um grande terapêutico singular, seja ambulatorial do SUS ou consultórios particular. Todo psiquiatra acaba atuando em um período da vida nesta área. Enfermarias. Atuação, acompanhamento e internação do paciente, com evolução a prescrições diárias, avaliando o quadro clínico, critérios de alta, internação com equipe multidisciplinar, visando melhor estratégia terapêutica. Então, a enfermaria ele vai estar o quê? Internado. Ele está internado dentro do hospital e ele tem que prescrever toda a medicação que ele deve ser tomada dia a dia. Emergências. Geralmente, em esquema de plantão. As emergências são públicas ou privadas, onde serão feitas internações, acolhimento emergenciais ou ambulatorial,
de crise, consultas breves em alta frequência, às vezes até diárias, com o objetivo de socorrer o paciente sem o uso dessa internação. Normalmente, tem fluxo muito intenso, porém menor que as clínicas e cirurgias. A emergência, quando há um surto psicótico, tem que ligar para o SAMU para poder levar esse paciente até no caso, para nós aqui é o CAPS, né? O CAPS 3, que é de internação. Interconsultas hospitalares em esquema de sobreaviso. O psiquiatra é convidado para avaliar o paciente internado em hospital clínico com comorbidades psiquiátricas prévias ou apresentando alterações comportamentais agudas. Matriciamento exclusivo da área da família. O psiquiatra capacita e auxilia equipes de várias unidades com cuidado de saúde mental. Trabalha em conjunto com os médicos e enfermeiros de família, visando pacientes em seus domicílios ou sua própria unidade. E perícias, convidado por um juiz ou atuando para órgãos de Seguridade Social ou psiquiatra, geralmente, mas não exclusivamente forense. Avalia o paciente, seu diagnóstico, se faz tratamento de acordo com o seu problema e sua capacidade de exercer sua vida civil, atividades laborativas ou mesmo se pode ser considerado inimputável em processos criminais, né? Se realmente ele foi diagnosticado com esquizofrenia, realmente precisa ser encostado, né? Por essa invalidez mental. Doenças relacionadas à psiquiatria: ansiedade, estresse, depressão, esquizofrenia, que é a pior doença mental que existe, bipolaridade, transtornos alimentares, né? Existem vários, estresse pós-traumático, TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Todos eles são doenças, né, que são tratados pelos psiquiatras. Né, aqui tem diversos, tem os delírios também, que eu esqueci de colocar aqui, que existe mais de 16 tipos de delírio. E também tem as alucinações, são 5 tipos. Nutrologia é a especialidade médica clínica que se dedica ao diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças de comportamento alimentar. Os médicos nutrólogos não devem ser confundidos com nutricionistas. O nutrólogo é formado em medicina e com pós-graduação ou residência na área de nutrologia, com especialização em doenças provocadas pela alimentação inadequada. O nutrólogo é capaz de avaliar a carência de nutrientes no organismo, além de tratar a obesidade e infecções gastrointestinais como gastrite, refluxo e azia. A abrangência da atuação do nutrólogo envolve diagnosticar e tratar doenças nutricionais, que inclui as doenças nutrio-neurometabólicas de alta prevalência nos dias de hoje, como a obesidade, a hipertensão arterial, a gastrite, o diabetes mellitus, recorrente à solicitação e avaliação de exames diagnósticos quando necessário. Identificar possíveis erros alimentares, hábitos de vida ou estado orgânico que estejam contribuindo para o quadro nutricional do paciente, já que as interrelações entre nutrientes e medicamentos, de mecanismos regulatórios orgânicos são complexas. Vamos esclarecer ao paciente que as doenças nutricionais envolvem desde as condições mais simples, como a anemia ferropriva, a carência de vitamina A, até as condições mais complexas, como a obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, vários tipos de câncer, anorexia nervosa, osteoporose, entre muitas outras. Quais são as substâncias benéficas e maléficas presentes nos alimentos, de modo que ele mesmo saiba fazer as suas escolhas alimentares para viver mais e melhor. Então, tem que esclarecer tudo isso para o paciente, que a ingestão de nutrientes não segura o seu aproveitamento pelo organismo, que a informação nutricional se torna fundamental para a diminuição de risco de doenças e promoção da saúde e bem-estar, que o seu comportamento alimentar, como a distribuição dos alimentos ao longo do dia e intervalos entre as refeições, assim como suas escolhas alimentares, influenciam os mecanismos regulatórios endógenos.
Ainda propor ao paciente mudanças de hábitos de vida, em particular de hábitos dietéticos, que possa contribuir para a prevenção e tratamento da doença e, naturalmente, evitar a recorrência de quadros previamente tratados. Enfatizar a necessidade de acompanhamentos sistemáticos de estado nutricional através de uma avaliação periódica, um check-up nutricional ou nutrólogo, né? Para permitir, inclusive, o diagnóstico precoce de possíveis desequilíbrios nutricionais. Participar da composição da equipe multidisciplinar de terapia nutricional para atendimento ao paciente que necessita de nutrição enteral ou parenteral. Nutrólogos procuram dar orientação sobre alimentação mais equilibrada para a correção do peso e manutenção da saúde, recuperação de estados deficitários, acompanhamento de pessoas com necessidades especiais, como atletas, idosos, crianças, etc., estudando a ação biológica dos nutrientes dos alimentos. Nessa área, é de grande importância uma abordagem multidisciplinar, fazendo com que a nutrologia sempre seja associada a outra especialidade, a exemplo da endocrinologia, a gastroenterologia e medicina esportiva, nutrição, psicoterapia, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional. A nutrologia, né, procedimento. Quais são os procedimentos? Né? Uma antropometria, prescrição de dieta, em especial enteral e parenteral, a avaliação nutricional pericirurgia bariátrica, bioimpedanciometria, calorimetria indireta, mercado de trabalho, ainda há poucos profissionais nessa área, né? Residência, 2 anos depois de clínica geral para se tornar um nutrólogo. Qual a rotina? Hospitalar, enfermaria de nutriologia e unidade metabólica, ambulatório, avaliar a triagem inicial do paciente, domiciliar, atenção ao paciente acamado. Então, essas áreas que pode ser a rotina ou as áreas que pode se trabalhar. Qual é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? Bom, a primeira diferença está na graduação. O nutrólogo é formado em medicina e depois faz uma especialização em nutrologia médica. Já o nutricionista é graduado em nutrição e pode se especializar em diferentes especialidades nessa área, esportiva, funcional, clínica, etc. As duas áreas estão ligadas à alimentação, mas com enfoques diferentes. Nos nutrólogos, por exemplo, somos capacitados para diagnosticar problemas que podem ser motivo de ganho ou perda de peso de um paciente. O objetivo não é apenas fazer com que a pessoa emagreça e ganhe peso, mas sim descobrir o que está acontecendo com o organismo desse paciente. Assim, depois de analisar todas as causas, propomos um tratamento adequado e especializado. Então, o nutrólogo, né, é o médico que vai investigar o que está fazendo o paciente engordar ou emagrecer. Se há algum distúrbio metabólico, se há alguma anormalidade, né, vai fazer um exame de vitaminose para ver o que está acontecendo com as vitaminas, então fazer um check-up. Entender de nutrição é apenas um dos conhecimentos que o nutrólogo precisa ter. Como médico, precisamos relacionar os problemas do paciente com outras áreas, como oncologia, cardiologia, medicina esportiva, entre outras. Temos conhecimento para diagnosticar e tratar qualquer tipo de doença relacionada à alimentação e aos hábitos de vida, como anemia, diabetes, câncer, obesidade, hipertensão, uma tiropatia, né, pausas hormonais, etc. Então, eu vou descobrir, além de melhorar a alimentação do paciente, eu vou tratar também com medicamentos. Por isso que a diferença do nutrólogo para o nutricionista. Outro diferencial é que apenas os nutrólogos têm condições de medicar o paciente, se necessário, além de poder facilitar o exame específico, se for o caso de encaminhar para outra especialidade. Ele já sabe qual precisa ser e já encaminha. Porém, o meu ver, as duas áreas se complementam. O nutricionista tem um conhecimento muito mais específico sobre os alimentos, enquanto o nutrólogo tem um enfoque maior em identificar as deficiências e fazer um possível diagnóstico. Sendo assim, acabamos desenvolvendo um trabalho de comunhão e parceria onde o nutrólogo pode solicitar ao nutricionista uma dieta específica e adequada para as deficiências de um paciente com perda de peso, por exemplo. Resumindo, são profissionais que atuam na mesma área, com conhecimentos específicos que juntos conseguem
otimizar ainda mais os dados buscando pelos pacientes. Aqui terminamos.